Bom, aqui está a minha recomendação de livro. Não uma recomendação, mas uma análise de livro, que é o Cálculo do Hinton. E é um bom livro, já estudei por ele. Mas é o seguinte, cara, se tu quer aprender cálculo, quer aprender física, química, qualquer outra coisa, tu precisa disso aqui. Disso aqui, ó, cadê? Vamos voltar um pouco. Mais um pouco. É disso aqui que tu precisa, exercícios. Um Nobel já disse uma vez, o Nobel de Física falou que tu precisa estudar, por exemplo, para ser um físico teórico, tu vai estudar análise complexa, análise funcional, equações diferenciais, cálculo integral e diferencial, mas como tu vai estudar isso? Tu vai estudar a partir de exercícios. Os exercícios vão te levar aí para outras biografias ou outras bibliografias. Se tu tiver, aqui tem muito exercício esse livro. É o bom que ele tem muito exercício. Só nesse capítulo aqui, o 9.8, tu vai ter 67 exercícios. E se tu fizer todos eles, provavelmente, se tu se dispor a tentar resolver todos eles, provavelmente nos finais aqui, prove que muita gente tem dificuldade, você vai ter problema. Acontece que não somos ensinados, essa é a verdade, majoritariamente, a fazer provas e demonstrações. Mas por que não buscar? Por que não tentar? Se a gente não tem a álgebra, não tem a geometria, não tem a trigonometria no ensino médio, por quê? Ou quando a gente vai voltar e estudar a geometria, a álgebra, a trigonometria, a aritmética? Quando? Uma hora a gente vai ter que voltar e preencher essas lacunas. Esse é um dos problemas em querer avançar demais no início da nossa graduação. Não é um problema, né? Mas é algo que tem que prestar atenção. E esse livro aqui, para iniciar no cálculo, eu acho que ele é perfeito. Ele tem a vantagem de ter exercícios curtos, séries curtas entre capítulos, ou seja, entre conteúdo e exercício. Assim como o livro do Guidorizi, como é o nome? Do Leitold, ele fala um pouquinho e já passa para um monte de exercícios. Esse é um bom ponto. Se tu não souber exercício, tu vai para outros livros. Essa é a ideia. Ou seja, quando tu chegar e procurar um livro na biblioteca, pode ser qualquer um, existem diversos livros de cálculos, mas tu vai chegar nos exercícios, vai ver que não aprendeu, volta no conteúdo. Se tu não conseguir, vê outro livro, e é assim que se aprende, por exercícios. Não tem como fugir, eu sei que exercícios são chatos, mas vamos para a análise do livro, que é a ideia, né? Esse livro é emprestado na biblioteca, e esse aqui eu cheguei a comprar em algum lugar, uma edição mais antiga, a 6ª edição, e vamos começar pelo começo. Aqui atrás, continua evoluindo, atender necessidades de professores e alunos, a clareza na exposição. O livro tem também muitos exemplos resolvidos, exercícios resolvidos, né, por meio de exemplos, e apresenta o conteúdo. Algumas coisas, assim como nos outros livros de cálculos, estão subentendidas e você vai aprender nos exercícios, ou o exercício vai te forçar a aprender alguma coisa exterior para aprender ele. Mas é como eu digo, se tu quer um livro completaço de cálculo, mesmo sendo antigo, vai no Apostol. Mas esse daqui é suficiente para satisfazer a necessidade de qualquer estudante de cálculo. Quando você chegar nas disciplinas de física, por exemplo, você não vai ter tanta dificuldade. Olha o tamanho dele assim. A maioria das coisas é exercícios, para falar a verdade. E diferente do Stewart, sei lá, ele é um pouco mais direto, entendeu? Eu acho que o livro do Stewart parece fácil, mas não é tão fácil, principalmente pelos exercícios que são meio
sei lá, os exercícios são... Eu acho que a conceituação dos exercícios acaba sendo um problema para quem está na primeira vez estudando aquilo e não sabe aplicar direito. Então, os exercícios se dividem, né? Alguns têm mais aplicação, outros têm mais cálculo, mais mecânico. Mas se misturar tudo isso, eu acho que é mais difícil resolver uma questão. Então, a pessoa deve primeiro entender os conceitos básicos por trás. Então, sem muita balela, né, esse livro acaba satisfazendo essa condição. E novamente, voltando para a análise do livro, ele foi feito por Howard Hinton, esses caras aqui, Bivens e Davis. E vamos lá, agradecimentos. O prefácio: mantivemos aqueles aspectos de edições anteriores, buscando a compreensão do estudante sem sacrificar a precisão matemática, ou seja, vai ter algumas demonstrações, e os conjuntos de exercícios são cuidadosamente projetados de modo a evitar surpresas desagradáveis que podem desestruturar uma classe de cálculo. O que eu acho que ele quis dizer com isso é que um erro ou algo que tem em muitos livros de cálculo, que eu já passei por isso, é tu estudar cuidadosamente o conteúdo, chegar nos exercícios e não conseguir fazer nenhum número 1, né? Ou chegar no número 1 e quando chegar no 5 já está impossível resolver. Isso não é tão raro. Mas é muito pelo que o autor pede, né? Pelo que o autor acha que é o nosso nível de entendimento e o nosso nível passado. Como eu já disse, alguns podem ter dificuldade em álgebra, nessas coisas aí. Então, o aluno que já passou por todas essas dificuldades pode ir até avançar a mais. Uma curiosidade é que esse livro eu vi que é uma das bibliografias, eu acho que é a primeira recomendação do Empatec, né? Eu não sei qual o intuito de usar esse livro, mas seria bom que eu tivesse lido a ementa naquele tempo, mas eu acho que é por ser um curso bem completo, um curso moderno, um curso atualizado, que abrange todos os tópicos de cálculo 1 e 2 e não deixa a desejar em nada. Talvez, eu não sei se existem outras recomendações tão importantes, mas realmente, se você quiser aprender algo, vai ter que precisar... Pode ter um livro base como esse, ou usar outro como livro base para te fazer os exercícios, mas é sempre necessário que tu utilize outros livros conforme tenha dificuldades, principalmente nos exercícios. A dificuldade na teoria é normal, tu não sabe como aplicar aquilo, mas é importante ter uma ideia. Mas vamos lá, antes de mais delongas, sem mais delongas, na verdade, antes do cálculo aqui, ele vai falar sobre funções, aí limites, tudo bem, funções, limites, uma ordem normal, aí a derivada, a regra da cadeia, tópicos em diferenciação, derivação implícita, aqui derivada em gráficos e aplicações, a integração, tudo e aplicações da integral, mais em cima, aqui, aí princípios de cálculos de integrais, o padrão, é um padrão bem feito, nada que exagere no cálculo, né? Nada que misture certo cálculo com análise, né? Não são os propósitos do livro. A explicação por epsilons e deltas também faz parte, mas de acordo com o autor podem ser deixadas à parte ou omitidas, dependendo da intenção do professor ou do aluno, né? Mas os exercícios são ótimos, ele tem solucionário, é só procurar que tu acha, e resolver os exercícios é a chave para um bom livro de cálculo, para uma boa experiência em cálculo e em qualquer matéria. E
eu estou disposto a resolver esses exercícios falando por mim mesmo. Eu não sei quando, não sei se consigo, mas sonhar o impossível, né? É algo que é comum. Aquela frase que eu vi sobre um prêmio que foi ganho na minha universidade lá, que o professor comentou, o impossível a gente sempre faz, né? Mas o milagres já é outra coisa. Na verdade, o impossível algumas vezes, mas milagres já é outra história. E o que ele quer dizer, fica aí para o entendimento de vocês. Aqui, o volume 2, modelagem matemática com equações diferenciais. Já as equações diferenciais, bem tranquilo, né? Bem algo bem introdutório mesmo. Enquanto outros livros, como Apostol, eu sempre coloco o Apostol como a principal referência de cálculo, que eu acho que é dele que os outros livros de cálculo se baseiam. É um livro que expõe muito bem as ideias do cálculo, mas demora um pouco para ler ele, de verdade. Então, séries infinitas. Falar nisso, eu fiz cálculo 1, estou terminando cálculo 2, eu nunca estudei séries infinitas. Aqui, curvas paramétricas, seções cônicas, coordenadas polares. O que coordenadas polares no Guidorize, por exemplo, é dado no volume 1. Espaço tridimensional. Cadê? Espaço tridimensional. Funções vetoriais, derivadas parciais, integrais múltiplas e tópicos de... Cadê? Cálculo vetorial, bem aqui. E isso parece que são poucos capítulos, mas é muita coisa abordada. Aqui é importante também algumas tabelinhas que ajudam na resolução de exercícios. Bem, as aplicações são várias, então é um livro com muitas aplicações, principalmente nos próprios exercícios. E eu sempre falo, na verdade coloco aqui a minha opinião de que para exercícios esse livro é fundamental. Uma pessoa que faça todos esses exercícios aqui não vai ter nenhuma dificuldade em nenhuma questão de cálculo. E se tiver, vai procurar um Apostol, um Pisco 9, que tem algumas técnicas bizarras lá, ou não sei se o Spivak tem. Ele não vai te ajudar a resolver problemas selecionados de análise matemática, né? Tem outros que têm esse objetivo, que são muito melhores que qualquer livro de cálculo, mas para o que ele se propõe a resolver, ele é ótimo. Ele é ótimo para resolver.